Oi, meu povo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Maria Angélica, psicóloga e pedagoga, e hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e o de nossas crianças, tá? Quem de nós nunca viveu dias nublados, difíceis, em que temos dificuldade de reconhecer o que estamos sentindo? Quem de nós nunca viveu dias angustiosos, pesarosos, perdas dolorosas, e que muitas vezes é tão difícil discernir o que de fato estamos sentindo ou de onde vem o que estamos sentindo, né? Às vezes precisamos de uma terceira pessoa que nos ajude a compreender o que estamos passando. Mas antes de reconhecer o que estamos sentindo, precisamos reconhecer que as emoções, os sentimentos existem, né? E muitas vezes, quando estamos lidando com as crianças, com os nossos pequenos, esquecemos que eles têm emoções, que eles têm sentimentos, que eles leem o que ocorre no cenário ao redor deles, tá? Que eles entendem tudo que estamos passando e expressam isso nas suas reações, porque muitas vezes nem eles mesmos compreendem o que estão sentindo, apenas expressam no seu comportamento. E aí o que é que dizemos? Que menino chato, que menino nervoso, que menino danado, que menino hiperativo, né? Que menino... Damos tantos rótulos, ao invés de tentar compreender. E aí o convite hoje é, que tal aprendermos a compreender a emoção dos nossos filhos? Vamos ensiná-los a expressar suas emoções? Porque nós vamos falar desse assunto muito interessante para quem é tio, para quem é primo, para quem é mãe, para quem é vó, para quem é padrinho, madrinha. É muito importante saber interagir com os pequeninos, não é mesmo? Quem sabe se um desses pequeninos não vai passar um dia pela necessidade de ter alguém do lado em quem ele confie, com quem ele possa contar para se abrir, e esse alguém seja você. Pensa nisso. Já curte o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha aí com os familiares, com todo mundo que você conhece, que tem proximidade com criança, porque esse assunto é muito importante. Eu consigo imaginar como deve ser difícil para você, adulto, falar com a criança sobre emoção, né? Nós somos de uma geração que foi ensinada a reprimir as emoções, né? Era, cala a boca, menino, onde tem adulto, criança não fala. A gente não podia expressar o que sentia, né? Então, é difícil, a gente era reprimido. Mas agora agora sentimos a necessidade de estimular nossas crianças a expressarem o que estão sentindo. Afinal, as emoções são reações neuroquímicas formadas biologicamente pelo nosso organismo. E elas existem para nos proteger, elas existem para nos dar reações a algo que está por acontecer ou que está acontecendo. Então, as emoções, elas precisam sim ser lidas, percebidas, e a pessoa precisa aprender a lidar com elas, com as emoções e também com os sentimentos. É como se as emoções fossem o lado biológico, emocional, né? E os sentimentos fossem um lado mais psicológico, mais ligado, né? As memórias, a percepção, aos pensamentos, baseado aquilo que cada um consegue perceber da realidade, né? As emoções são fotografáveis, porque é muito fácil perceber quando alguém está com raiva, é muito fácil perceber quando alguém está com medo, né? A pessoa esboça expressões, mas o sentimento não. O sentimento é mais oculto, né? É mais difícil de você perceber o que o outro está sentindo. Então, queridos, nós precisamos sim estimular nossas crianças a perceberem suas emoções, a expressarem suas emoções, para garantir a elas uma vida adulta com capacidade de leitura do que sente, com capacidade de achar saída diante das frustrações da vida, diante das perdas, diante dos medos da vida e das raivas que a criança e que o adolescente e que o adulto pode vir a passar, né? Crianças têm dificuldade de lidar com frustrações e com perdas, né? Criança que perde no jogo, já viu como elas reagem? É frustração, né? É difícil, mas é com o jogo que a gente vai ensiná-las a perder, a ganhar, não é? Então, meus queridos,
Nós adultos já temos dificuldade de lidar com essas questões, né? A criança, ela, de fato, tem dificuldade de lidar com frustrações, com medo, com perdas, né? E aí, as frustrações na vida de uma criança, elas podem emergir através de doenças no corpo biológico dela, sim, dores, febre e outras demais doenças, né? Ela pode reagir apresentando baixa estima, ela pode reagir com mau comportamento, ser interpretada simplesmente como mau comportamento. Ela pode reagir também com dificuldade de aprender, ela pode emergir como uma dificuldade de aprendizagem. Ah, a criança tá demorando de aprender a ler, tá demorando, né, de responder aos estímulos na escola, tá? E às vezes não é um TDAH, não é um outro problema qualquer. Muitas vezes é essa questão, essa dificuldade de lidar com as emoções, tá? Então, a criança pode ter dificuldade de acessar a sua criatividade. Algo que é muito importante na pedagogia, é tão importante o acesso à criatividade, porque a criança vai aprender a liderar, a gerenciar seus problemas e achar saídas para os problemas, né? Então, é muito importante. Mas como, Angélica, que eu vou ensinar meu filho a aprender a ler suas próprias emoções? Vou ter que parar uma hora? Eu vou ter que fazer um curso? Não, gente. Cotidianamente, nas experiências cotidianas, nos jogos, você aprende a criança, ensina a criança a perder e a ganhar, né? Nos diálogos, quando você passa raiva, quando você está chateado, você vai dizer à criança, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou chateada, agora eu não quero conversar, estou muito triste com o que você fez, tá? Aí você vai falar como você está sentindo. Quando você tiver oportunidade também, né? Que a criança está chateada, ou está com raiva, ou está apresentando comportamento agressivo, você tentar dialogar, perguntar como é que você está se sentindo. Você está com medo? Você está se sentindo culpado por algo? Né? Perguntar o que a criança está sentindo, para ajudar ela a se expressar, tá? Tem jogos na internet que ensinam a gente mostrando expressões de alegria, de tristeza, os emotions, né? Que são tão conhecidos hoje. Então, há muitas maneiras de se ensinar. Eu me lembro de quando eu era criança, que eu tinha muito medo de lavar o cabelo. E eu gritava, traz a toalha, maninha, traz a toalha. Eu gritava que trouxesse a toalha para botar no olho. Por que eu fazia isso? Porque o shampoo ardia no meu olho toda vez que lavava o cabelo. E aí era uma guerra, porque eu fazia aquele escândalo toda vez que falava que ia lavar o cabelo. Mas aí a pessoa interpreta como que, por que essa criança, toda vez que vai lavar o cabelo, faz esse escândalo? Será que essa criança tem algum problema, meu Deus? Não, eu tinha medo do ardor do sabão no olho. Mas o adulto nem sempre, né? Isso não é algo de ontem só. Às vezes os adultos de hoje também não têm esse tempo e esse respeito para com a criança, de dialogar com ela e perguntar o que ela está sentindo, por que ela está reagindo assim, né? E muitas vezes a criança pode passar por sérios apertos por conta de algo que ela sabe por que ela está reagindo daquela maneira, mas o adulto não perguntou. Às vezes, gente, nós cometemos erros bem simplórios e bem cotidianos. Quem aqui nunca mandou a criança dar um abraço em quem a estava chateando, né? Às vezes nós cometemos isso, ela tá brava com alguém e nós mandamos que ela dê um abraço nessa pessoa quando ela está brava. Primeiro ela tem que administrar aquilo que ela tá sentindo para depois ela selar com esse abraço. Porque ela vai misturar os conceitos, um abraço é algo importante, né? E às vezes quando estamos bravos com alguém, talvez não flua o significado do abraço. Imagine que confusão na cabeça dessa criança, né? Então, a gente precisa deixar que ela libere, que ela expresse que ela tá chateada, o que ela está sentindo, antes de fazê-la passar por cima do que está sentindo e nos obedecer e dar o abraço em quem a chateou, entende? Então, tem algumas coisas que não devemos fazer. Tem gente que gosta de apertar a bochecha da criança pequena, tem gente que quer agarrar a criança e beijar e espera que a criança a abrace e a queira. Tem gente que é carente demais e quer descontar na criança, quer que a criança a deseje ou o deseje, queira estar com essa pessoa. E a gente tem que respeitar. Quando eu chego perto de uma criança, a primeira coisa que você tem que fazer é, se você quer dar um beijo nela, você fala, a tia pode dar um beijo em você? Né? A tia pode dar um abraço em você? Né? Não é chegar de vez como se é criança, né?
não fosse uma pessoa que devesse ser respeitada. Afinal, nós adultos não chegamos de vez assim, né? Então, a gente precisa dialogar também com essa criança, tá? Então, há muitas maneiras de se ensinar, mas já fica a dica, certo? Estimule seu filho a expressar como ele está sentindo. Tá chateado? Tá frustrado? Ah, fala com a tia como é que você tá sentindo. Fala com a mamãe como você tá sentindo, né? Vamos falar sobre isso, o que te aconteceu. Você tá chateado por quê? Às vezes, quando eu falo com meus filhos, eu brigo às vezes com ele e eu digo assim, olha, diga aí, diga o que você está pensando sobre o que eu te falei. Que antigamente os pais diziam, entupa, não fale nada. Mas hoje é importante que a gente pergunte, como você está se sentindo sobre o que eu falei? O que é que você acha, eu estou certa ou estou errada diante do que eu lhe disse? Então, a gente precisa mesmo estimular as emoções, dialogar, procurar saber o que o outro está sentindo e como está sentindo. De repente, ler alguma coisa sobre as emoções, fazer uma brincadeira que envolva as emoções. Tem muita coisa na internet, tá? Se você quiser até procurar a mim, eu posso te dar algumas dicas, mas hoje eu só queria falar sobre isso, visto que estamos todos em casa com nossos filhos, né? E todas as emoções misturadas, imagine quanta coisa que não deve gerar isso aí. Então, nós precisamos saber administrar, ok? Lembrando que nós temos emoções, a criança também tem. E as emoções básicas, só lembrando, tristeza, raiva, alegria, medo, amor ou afeto. Não esqueça que essas emoções são geradas biologicamente e que nós precisamos reconhecê-las quando elas estiverem diante de nós. Uma dica que eu quero te dar. Quer falar com a criança? Olha no olho dela. Senta, fica à altura dela, tá? E fala olho no olho, ok? Isso é muito importante para você conseguir acessar, né, a confiança dessa criança e poder ensinar alguma coisa a ela. Muito do que aprendemos passa por esse canal da afetividade. Eu tenho certeza que quando você aplicar essas dicas que eu estou te dando para trabalhar as emoções, sua relação com seu filho vai ser bem melhor. E sua criança vai ser muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais expressiva, vai ter muito mais segurança para interagir socialmente. E você vai contribuir de modo maravilhoso na formação da personalidade do seu filho. Hoje nós fazemos curso de inteligência emocional com adultos, né? Para aprenderem a interagir e se relacionar bem socialmente. Se você começa a trabalhar isso logo cedo na vida da criança, ela vai ter excelentes possibilidades na vida, no mercado de trabalho, nos seus relacionamentos, em tudo. Então, não deixa de observar essas questões. Um beijo da Maria Psi. Se precisar de mim, só colocar aqui nos comentários, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.